Tudo bom, querido? Prazer estar aí com vocês. Que bacana Prazer poder é estar todo meu. junto. Prazer é todo meu. O Obrigado prazer. pelo aceite do convite, né? E você que tem aí uma experiência tão grande. Aliás, faz tempo que você não vem aqui para Orlando, né, meu? Então, acho que faz uns desde a pandemia, quando fechou, né, as fronteiras, aí começou a ficar um pouco mais, como é que fala, restrito, né? As pessoas iriam, acho que só quem já tinha residência aí, enfim, algumas coisas. Sim. Então, a gente também se preservou um pouco e nós viemos do Níger, né, para o Brasil, não sabia o que ia acontecer, fronteiras fechando, aquela coisa toda, e a Uhum. gente decidiu em família, no Níger, com os filhos, tudo, olha, com as equipes, o que fazer? Ficamos no Níger ou vamos para o Brasil, porque a gente não sabia quanto tempo ia ficar bloqueado tudo. Além do que, a gente faz exames periódicos no Brasil, né? Então, tinham exames como é que fala? Regulares, tanto eu como a Giovana faz. Aham. Nós viemos para o Brasil e aí faz tempo que não estou indo, mas se Deus permitir, o ano que vem a gente deve. Não, esse ano, quer dizer. Esse ano a gente deve ter um espaço na agenda para estar indo até aí. Bom, vamos ter que marcar de estar junto aqui, né, cara? Olha, vai ser bom demais. Vai Vai ser ser, bom se Deus demais. permitir, vai ser bom demais. Você já está há quanto tempo no Níger, Xande? Brother, no Níger já fazem, desde 2002, né? Vai para 20 anos. 20 anos. 20 Eu anos. estou aqui em Levando a Orlando. palavra, o evangelho do reino. É, 20 eu, anos aí de luta e batalha. eu lembro a primeira vez que você esteve aqui em Orlando foi por aí, não foi essa época? Não, eu vou para Orlando já desde 96 ou antes. Para ministério, eu me converti em 95. Converti em 95, já 96, para testemunho, eu comecei para os Estados Unidos. Para testemunho. Então, talvez em alguma dessas idas. É porque foi a primeira vez que eu vi você, foi aqui em Orlando, na igreja do pastor Betinho, né? Ah, do Betinho. Ah, sim, sim. Sim, foi. Cara, quando foi? Foi em 2002, acho. Pode ter, sim, sim. Mas eu já tinha ido várias vezes. Eu comecei a ir para a região de Orlando com a pastora Rita, o Pastor pessoal ali, Anitta, o pastor Eduardo, pastor Eduardo, o não esposo lembro. da irmã Valéria, Não lembro, cara. pastor Essa, Eduardo. essa eu não lembro. Tem uma turma ali que era um pessoal também da Assembleia de Deus, lá das antigas mesmo. Então, aí eu fazia a ponte, né? Orlando, Miami, e no intervalo ali, Boca Raton, e fazia aquele roteiro todo. Lauderdale, e aí ia. Cara, Então, viajou aquele muito. negócio saiu da televisão, tal, então era testemunho, e falando já também um pouco dos projetos sociais que a gente desenvolvia no Brasil, né? Com mendigos, tal. Uhum. Mas você não começou logo no Níger, você ficou um tempo no Brasil depois da sua Sim, conversão, e aí depois você foi para o Níger, né? sim. Eu me converti em 95, aí em 2002 eu pisei no Níger. Então, houve um preparo teológico, houve preparo aqui também em capelania. Então, dentro da capelania, eu fui formado aqui, também tenho formação em Boston, com a United Chaplain. Uhum. E aí eu já, por exemplo, servi em hospital em São Paulo, na capelania, em presídio. Eu cheguei aí várias vezes lá no presídio do Carandiru, o extinto Carandiru, né, em São Lembro. Paulo. Opa, se lembra. Você E sabe que eu trabalhei, cara, eu me converti em 93. Tem uma passagem engraçada que aconteceu comigo dentro do presídio do Carandiru. olha, Porque eu trabalhava como vendedor propagandista, uhum, né? Eu vendia remédio, enfim, de laboratórios farmacêuticos em São Paulo. E um dos meus clientes era o presidiário em Carandiru. Então eu visitava o departamento de compras para vender o produto. Então você tinha que se trocar todo, você tinha que tirar
você não podia ir com um tipo de cor de roupa, você tinha que ter todo um protocolo para você entrar ali, né, de revista, etc. E naquela época eu não era convertido ainda. Hum, E na sessão de compras, quando eu ia lá, tinha os presos de bom comportamento ficavam trabalhando, varrendo ali a área dos escritórios. E, cara, teve uma vez hum, que eu estava saindo de uma reunião com a diretoria e eu fui descendo uma escada, aí eu vi que tinha um presidiário no topo e outro embaixo, e os dois foram um subindo, outro descendo, e eu no meio da escada. Eu falei, meu, tô lascado. Tô lascado. Os caras vão me pegar aqui, vão querer, sei lá, me enfiar uma faca, sair do presídio, né? Tua cabeça começa. Cara, os dois começaram a encostar em mim, começaram a falar de Jesus para mim, hum. dentro do presídio, cara. E olha a loucura. Eles presos, mas no fundo eles libertos. E eu, Exatamente, e eu liberto, mas no fundo preso, né? E foi, exatamente. e foi muito interessante como Deus tratou ali. Então, você trabalhava como vendedor de laboratório? É, laboratório farmacêutico. Lá do Rio de Janeiro, aliás. De Ah, mas Niterói. era no Rio, então, não era em São Paulo. Não, o laboratório era em Niterói. Então, talvez você possa ter conhecido a minha família Canhone. Papai tinha farmácias em São Paulo. Não, 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 não. Não, eu trabalhava com hospitais. Ah, o hospital, ok. Eu ia na farmácia dos hospitais. Ah, ok. Não, porque eu Entendeu? falei, quem sabe você até podia ter conhecido meu pai ou minha irmã. Na São Paulo é lotado de farmácia. Ele ainda tem Sim. farmácia no Brasil? Em Ah, São não, Paulo? não, já. Não, papai, inclusive, faleceu num assalto em 88, numa Que das isso? farmácias da Consolação, Rua da Consolação. E aí, depois, um tempo mais, aí minha irmã vendeu farmácia, vendeu essa parte. Que Mas aí coisa. faz tempo, né? Foi quando eu fui para a Globo, né, em 88. Foi naquela época, mais ou menos. Estava fazendo teste e tal. Que aliás, tem história pra gente contar hoje, né? Tem, bora lá. Vamos Bora, começar aí, vamos botar a começar. turbina. Vamos fazer uma oração de consagração, de entrega desse momento. Amém. Convido você a fazer, Xandro. Ok. Pedir para todos estarem orando junto com a gente. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos porque temos a possibilidade de poder estar juntos, Pai, parte da tua igreja, falar das estratégias, daquilo que venha do teu trono, Pai, Amém. para que possamos estar aqui sendo usados pelo Senhor, para poder trazer esclarecimentos, clareza em tantas estratégias e coisas que o inimigo tem bombardeado há décadas. Crianças, jovens, adolescentes, nós mesmos fomos muito bombardeados antes de ter um encontro com o Senhor, mas a tua misericórdia nos alcançou, a tua graça nos alcançou. E que possamos, nesse momento, nesse tempo de bate-papo, que o Senhor coloque uma estratégia para que pessoas possam estar recebendo os textos que vai ser falado, os testemunhos, tudo para a tua glória. Tudo para a tua glória, Senhor. Nada daqui é para glorificar a mim ou meu irmão, mas tudo que será falado, colocado, que sirva de testemunho, que a tua palavra seja uma palavra rema, Pai, vinda direto do teu trono, que possa impactar os nossos corações, que possa impactar as famílias, que possa impactar esta nossa geração. Porque quando mesmo o Senhor disse que sem mim nada podeis fazer, nós entendemos isso. E sabemos que sem Jesus não podemos fazer absolutamente nada que venha da direção do Senhor. Então nos ajude, Pai. Toma lugar de honra nesse bate-papo. Espírito Santo de Deus, traga, Senhor, revelação. Se revela a cada um que estará ao vivo conosco. As perguntas, tudo seja direcionado pelo Senhor. E aqueles que vão estar vendo depois esta live, este Amém. bate-papo, este tempo de trocas de experiências e estudo da tua palavra, para que possamos estar atentos às estratégias do inimigo, que possamos ter discernimento para saber como estar dando coisas de edificação para nossos filhos,
a começar com os pais, com os educadores, e que possamos entender tudo que o Senhor tem para nós nesta noite. Amém. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. 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 Senhor, da mesma forma, eu gostaria de pedir, Senhor, que o sangue do Cordeiro estivesse sobre as nossas vidas, estivesse, Senhor, sobre as vidas de todas as pessoas que estão presentes nessa live, sobre as pessoas que vão assistir essa live depois. Pai, que o Senhor esteja guardando essa mensagem e levando essa mensagem aos lares, às famílias, às vidas que estão precisando ser respondidas, reveladas. A tua palavra fala para que nós possamos invocar o seu nome. E o Senhor nos ensina: invoca-me e responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, essa noite, Senhor, é uma noite de revelação de coisas que nós não sabemos, mas que o Senhor sabe. Então, eu peço que o Senhor use a vida do Xande, a minha vida, Senhor, para que essas revelações aconteçam para esses queridos que estão aqui e que nada, Senhor, seja dito, nada saia dos nossos corações, mas saia do teu coração, saia do teu altar, para a edificação das vidas que aqui estão e daquelas que vão ouvir essa live posteriormente, Senhor. Eu consagro esse tempo em nome de Jesus Cristo, aquele que morreu para o perdão dos nossos pecados. Amém e amém. 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 Glória a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Só queria rapidamente fazer uma inserção aqui, Xande. Teve uma menina que perguntou ainda há pouco, Larissa, sobre o tema de ouvir as músicas do mundo, se é pecado ou não. Larissa, eu convido você a dar uma olhada no meu canal de YouTube, as 2 lives que eu fiz sobre esse tema, tá? E tem essa resposta para você. E agora, Xande, eu gostaria da gente começar a focar naquilo que a gente se propôs a falar nessa noite. E eu vou trazer aqui uma rápida meditação em cima daquela estrutura que a gente conversou no Instagram. Eu estava hoje de manhã orando, buscando, Senhor, como é que eu posso iniciar essa live? Como a gente pode embasar? E o Senhor trouxe um texto no meu coração que está em Marcos capítulo 10, versículo 13, onde Jesus está cavando um debate com os fariseus lá, e aí vem as crianças até ele, né? E as pessoas traziam as crianças para que Jesus as tocasse, e os discípulos repreendiam as crianças, né? E Jesus, vendo aquela cena, ele fica indignado. A Bíblia usa esse termo, ele ficou indignado. E disse aos discípulos: olha, deixai-vos vir a mim os pequeninos e não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E aí, tomando os seus braços e impondo-lhe as mãos, Jesus abençoava. Então, eu creio que o que a gente vai falar hoje é exatamente as estratégias do inimigo para que exatamente isso aconteça, para que haja um impedimento das crianças de chegarem até Cristo. E quais são essa influência no maligno nas crianças a partir da música, TV, internet, cinema, artes. E eu gostaria de passar essa palavra a você, Xande. E você fica à vontade, vamos deixar que o Espírito guie a gente daqui em diante. Amém. A gente deve falar um pouquinho também, porque a base, até do que a moça perguntou há pouco, vai ver lá depois os seus estudos, mas tem uma base que a gente vai falar aqui também um pouco sobre isso, tá? Questão de vai entrar música, entra vídeo, entra uma série de coisas. Então, uma sugestão que eu faço para todos é pegar um caderno, caneta. Claro, depois você vai ver com calma, você pode ter esse bate-papo aqui como um estudo, inclusive. Né? Absolutamente. Então, mas para quem já quer ir anotando, para estar indo acompanhando com a Bíblia, enfim, tudo, é bem bacana. Eu tinha orado e perguntado ao Senhor por que caminho começaria como você. Eu acho que é um tema que nós não vamos, por causa da internet, cortes, problemas que hoje em dia tem muita coisa que tiram do ar, bloqueiam. Então, eu acho que a gente não deve, por prudência, o que você acha, Márcio? Não citar nomes de empresas ou desenho tal. Porém, o Senhor foi dando uma dinâmica aqui que, pelos textos, a gente pode ir
pelos adjetivos. Por exemplo, a gente vai estar falando aqui muito da palavra, porque se não for a palavra, a Bíblia diz que nós somos lavados pela palavra, que tem ouvido. Então, é o próprio Senhor Jesus, que é o Verbo, que vai nos libertando mais de Cristo, através do que eu vejo, do que eu ouço. E tudo que eu vejo e ouço vai para a minha mente subconsciente e vai jogar para o meu coração. A boca fala o que o coração está cheio. Então, é todo um processo. É um processo. Então, o que nós vamos alertar aqui hoje? Exemplo, desenhos, perseguição, vingança. Existem vários desenhos que a gente conhece, que a gente pode falar, por exemplo, um desenho de um rato que trabalha com instigar maldade num gato, e aí vem a perseguição, revidação, espírito de engano, não fiz nada, e daí a culpa é do que foi provocado. Porém, houve uma outra contração, que seria a vingança. Então, a gente vai trabalhar esses adjetivos na palavra. Para quem já está ligado aí, já até sabe que desenho eu estou falando. Absolutamente. Então, desse jeito, dá para a gente ir na dinâmica. Absolutamente. Você vai por aí, e aí eu tenho certeza que não vai bloquear absolutamente nada. A palavra do Senhor vai ser a base, porque tem que ser a base. E ela vai nos libertando, dando discernimento através do Espírito de Deus. Então, convide aí, quer fazer uma última chamada aí para os seus amigos, para a turma toda aí, Márcio, para estar mandando. Vamos lá, pessoal. Vamos mandando aí o link, que agora que a gente vai começar para valer mesmo a live aí com a mensagem e o que o Espírito Santo vai nos guiar. Manda bala, Xande. Você já me deu um caminho aí. Eu estava em dúvida se eu ia entrar nesse caminho ou não, e você falou, a primeira coisa, o texto que você disse sobre as crianças, não deixe vir a mim, tal. Tem uma coisa muito interessante aí, e tem uma revelação dentro desses textos, inclusive nos coparalelos. Nós vamos chegar nele mais para frente. Então, você me lembra depois de falar desse tema. Fechado. Tema. Segue aí. 2 Timóteo, capítulo 3, de 15 a 17. E desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, quer ser sábio? O salmista diz, ganhe almas. A sabedoria que vem do alto, ela é pura, verdadeira. Então, para eu ter esse tipo de sabedoria, através da palavra, ok? E para que isso me torne sábio, eu tenho que ter um relacionamento com o Pai. Isso é ponto pacífico. Se eu não tiver esse relacionamento desde pequeno com Deus, em Cristo, eu não vou ser sábio. Já começa daí, para iniciar. Isso tudo pela salvação na fé. Eu tenho que crer que Jesus é o Filho de Deus. Então, em uma pequena frase que inicia 2 Timóteo, nesse texto de 15 a 17, já começa a dar esses pequenos alertas para nós. Olha os sinais, né? Preste atenção nos sinais. Toda escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, seguindo aqui, queridos, no texto que acabamos de ler, fica bem claro que devemos ensinar as crianças a andarem segundo as Escrituras Sagradas, por sua vez, inspiradas por Deus, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, se eu tenho que ter um ensino da parte de Deus para toda a boa obra, porque Deus é bom, somente Deus é bom, eu tenho que ter esse relacionamento, a fonte tem que vir dele, ele é a minha fonte da água viva, Cristo, para que me ajude, eu, em primeiro lugar, como pai, estar me libertando, me desconectando, desarraigando deste mundo tenebroso, para poder estar enraigado em Cristo. Ou seja, isso tudo é um processo. Por que eu estou começando a trazer isso? Porque nós vamos apontar para a palavra, para o texto, porque ela vai nos ajudar. O Senhor vai nos ajudar a discernir coisas que ainda tem dentro da nossa casa.
que tem coisas ainda... Ora, por exemplo, você quer ver uma coisa interessante, Márcio? Eu sirvo a Cristo, estou indo para os cultos, estou no louvor ainda, ou sei lá, estou ali, glória a Deus, aleluia, mas eu amo filme de terror. Eu gosto demais do monstro, da bruxa, do vampiro. Ora, se eu vou para a vida e história de Jesus e obra e ministério, Jesus expulsou demônio. Então, Jesus não tem parte com o monstro, ele repreende, ele abomina. Uhum. Então, se eu falo que sigo a Jesus, mas não estou procurando segui-lo como um discípulo verdadeiro, imitar Jesus em ações, então, se Jesus expulsou demônio, como eu gosto de demônio? Então tem alguma coisa errada. Deixa eu até fazer um parênteses aí nisso que você está falando, que tem tudo a ver. Você sabe que aqui nos Estados Unidos um debate enorme que existe, dentro das igrejas, inclusive, é que o americano, e tem gente que aqui mora aqui nos Estados Unidos, a Vanessa Carvalho mora lá no Texas, irmã muito, muito querida. Cara, tem americano dentro da igreja que promove nas suas casas festa de Halloween. Pois é. E fala que tá tudo certo, não tem problema nenhum. É a cultura. É a cultura, né? E isso é cultural. Isso para mim é um choque enorme. Então, vamos entender, vamos sempre para o texto. Eu gosto sempre de responder no texto, porque daí a pessoa, ou os irmãos que estão conosco, que o Espírito de Deus dê muita sabedoria como falar com essas pessoas, até porque são irmãos e que talvez não entenderam ainda alguns pontos que talvez o Márcio já entendeu, o João já entendeu, a Maria já entendeu, mas talvez esses ainda não entenderam. Tem esse texto que eu gostaria de... Estou pegando aqui rapidinho. Manda bala. Então, vamos lá. 1 de João, capítulo 2, verso 6. Olha aqui, isso aqui já resolve. Aquele que diz que permanece nele, em Jesus, esse deve também andar assim como ele andou. Coloca Jesus, a pessoa de Jesus. Será que eu tenho respondido os meus pais como Jesus responderia os pais? Será que eu tenho me comportado na escola como Jesus se comportava ali naquele momento? E era exemplo, inclusive, lembra quando ficou lá em Jerusalém? Estava lá com os doutores da lei, com os mestres, arrebentando lá, e os caras maravilhados. Uhum. Será que eu tenho brincado com o que Jesus brincaria? Será que eu tenho frequentado lugares que o meu mestre Jesus frequentaria? Uhum. Será que eu tenho deixado o meu quarto arrumado ou organizado, no mínimo, como se fosse Jesus, para não dar tanto trabalho para Maria e José? Então, assim, eu preciso, se eu falo que eu sou de Cristo, de Jesus, eu tenho que procurar andar como ele andou. Agora, se eu não gasto tempo, se eu não tenho tempo para conhecer a obra, vida e ministério de Jesus, não tenho tempo de leitura, não tenho tempo de pesquisa, não leio nada, tudo vai entrar muitas informações na minha mente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que tem tudo a ver com a nossa cultura. Eu tenho 3 filhos, tá? E eu vejo a dificuldade de você cercear esse tipo de coisa, porque hoje, cara, a molecada tem telefone, tem acesso a iPad, iPhone, joguinho, e, cara, o volume de informação é tão absurdo, e talvez na sua época, e na minha época, quando a gente era mais jovem, o acesso à informação era muito menor. A velocidade à informação era muito menor. Então, eu acho que hoje o maligno ele tem as garras dele tão mais aguçadas e mais violentas, vamos assim dizer, para alcançar essa juventude, né? Você não acha que isso acontece, cara? Sim, e a multiplicação da iniquidade vai piorar, porque assim está no texto. Lembra? Para que Jesus venha, são 2 sinais. A aparição do iníquo, do homem da iniquidade. Não, primeiro, a apostasia e depois a aparição do homem da iniquidade. Exato. E vai multiplicar a iniquidade. Então, a gente já está rolando. Então, a gente já sabe.
Se a gente vier aqui e falar algo contra o texto, eu estou falando contra o que o Senhor deixou. Absolutamente. Ah, vai melhorar? Não, vai piorar. Vai piorar. E isso é necessário para que tudo aconteça. Exato. Ora, como é que eu não vou crer na segunda vinda do Senhor se todas as profecias que falavam da vinda do Senhor Jesus já se cumpriram e ele veio? Então é evidente que eu creio no que ele disse. Exato. Então, parte desse princípio que vai piorar. Amém. E no Níger, né, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que é o último IDH do planeta, onde estamos desde 2002, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, segundo a ONU. O país É o mais último, pobre, cara. é o último. E eu fui para lá porque era o segundo mais pobre em 2002, depois ele passou para primeiro. Ele fica indo no máximo até quinto, volta para primeiro, está em primeiro de novo. Então, você imagina que lá já chegou a internet, lá já chegou também as informações, a globalização. Então, pense comigo, pessoal, pense comigo, gente. Se no último IDH do planeta Terra já está, e olha que é um país islâmico, ok? Já está uma bagunça, as informações já estão arrebentando, destruindo um monte de coisa. Você não tem mais para onde chegar. Não tem mais, era o último, era o fim, não tem. Isso é verdade que você está falando, que eu tive em 2019 no Nepal. Eu tive em Katmandu, que é um país pobre, né? Uhum. E, cara, você anda por Katmandu, é favela por todo canto, né? Na cidade inteira. Mas tinha um cartaz gigantesco da Samsung, não vou falar o telefone, qual que é, né? Tá. Gigantesco do lançamento do ano, que era o mesmo cartaz que eu via aqui nos Estados Unidos. Ou seja, isso que você está falando é muito verdade, porque a tecnologia e a forma que a tecnologia chega nesses países é a mesma. Agora vamos lá. Meus filhos, algum deles tem o celular. Eu dei até para a gente se comunicar. Eu tenho que falar com meus filhos quando eu estou, quando eu não estou. Mas eles foram doutrinados desde pequeno, foram inculcados a palavra. É verdade. Então, se você tem uma base fixa, forte, da palavra, convicção de fé, e você tem que dar exemplo também, mesmo com os nossos erros. Se eu falo para eles, esse filme aí de terror, cara, isso Deus não gosta. Pai, mas você também só fica vendo filme que tem adultério, prostituição. Então, eu preciso começar a ser um discípulo de Jesus verdadeiro. Eu tenho que começar. O pai e a mãe, né? O pai e a mãe. Agora, olha que coisa interessante. A Bíblia diz em Romanos que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Uhum. Agora, presta atenção, que nós vamos dar conta também dos nossos filhos. Olha que coisa, que leque que abre aí. Nós vamos dar conta dos nossos filhos para Deus do que a gente fez com eles. É verdade. É verdade. Então, é possível? É. É possível porque nos celulares, quando são dados, teve uma das filhas que teve o celular, acho que ela tinha, a gente deu para ela por causa da aula, para não ficar sem comunicação. Acho que ela tinha 17, 18 anos, acho. Foi o celular que minha filha teve, com 17, 18 anos. Nossa, irmão, mas você está em outro planeta. Não tem. Para que eu vou dar para minha filha de 12, 13, 14? E agora eu comecei a cutucar a turma aí. Tudo bem, se a sua filha está apta a saber discernir o bem e o mal, e você não quiser dar uma bomba na mão dela, para que possa afastar, ou que você doutrine bem, que você tenha um tempo de oração, de estudo bíblico com sua filha, beleza, sem problema algum. Porque se eu só dou um presente, eu estou dando uma arma, ela vai tirar no pé dela. E depois eu vou ter problema como é que é? Eu posso perder minha filha. E não só isso, se a criança não sabe como usar, ela vai abusar. Isso. Da Não é que a utilização. gente quer o mal dos filhos, é porque não estão preparados. É covardia até. Não só isso. Bombardeando. Se a gente volta até na nossa época de moleque, né? Cara, conseguir uma revistinha proibida era muito difícil. Você tinha que falar com fulano que era maior de idade, que não sei o quê. Cara, você entra no celular, cara.
Às vezes você tá no YouTube assistindo um pastor e entra uma coisa assim, como? Da onde vem aquilo? É, é, É isso aí. muito louco isso. Mas deixa eu continuar, vamos seguindo Vai então. lá. Eu acho que deu para dar um panorama dessa pergunta, né? Amém. Deu para dar uma. Então, em nossa geração, muitas coisas têm feito o inimigo para tirar a atenção e interesse das crianças de buscar a palavra de Deus, de ir a cultos, ou ter estudos bíblicos em casa, se envolver com as programações que às vezes o pai, parentes, amigos fazem para edificação. Tem dado um grande espaço para o inimigo entre as lacunas causadas pela falta de ensinamento dos pais e lideranças aptas para ensinar as crianças a terem um compromisso genuíno com Deus. Tem um outro texto que está em Deuteronômio 6, de 6 a 9. Estas palavras que hoje te ordeno, ou seja, uma ordenância, estarão no teu coração. Ou seja, para eu ensinar, eu preciso estar com aquela palavra no meu coração, porque a boca vai falar o que o meu coração está cheio. Amém. Para o meu coração estar cheio, eu tenho que ter lido, escutado, aprendido, para aquilo estar entrando. Amém. Tu as inculcarás aos teus filhos, delas falarás sentado pela tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Ou seja, o tempo que puder. Não é só pregando, mas mostrando como se responde, como age, o agir. Você sabe, essa é uma coisa que eu acho importante, é a companhia dos pais, né? A presença dos pais. Cara, todos nós erramos, como pai, né, e mãe. Quem não erra, né? Eu sentar aqui como dono da verdade, eu seria leviano e hipócrita. Eu erro como pai, como educador, muitas vezes, e eu sinto o peso disso, né? Mas, cara, não tem assim. Quando fui me tornar pai pela primeira vez, eu tive a possibilidade de sentar com um pastor que eu amo muito. E eu cheguei para ele e falei, pastor, qual conselho que o senhor me dá? O senhor já é um homem maduro, um pai, um pastor. Qual conselho que você daria para esse pai fresco aqui que está às portas de se tornar, né, pai pela primeira vez? E ele falou uma coisa, cara, que eu nunca esqueci. Ele falou assim, filho, é o seguinte, nunca desista do seu filho. Nunca desista, porque vai ter dias que você vai querer desistir. Vai ter dias que ele vai pisar no teu calo de um jeito que você vai querer desistir. Mas lembra, Deus nunca desistiu de você. Mesmo que você tenha dado todas as razões para ele desistir, Deus nunca desistiu da gente. Então acho que esse lance de ensinar, de você dar o exemplo, né? Eu acho que o exemplo, ele fala muito forte. Ele fala até mais forte do que as palavras que você fala. Se a conduta não for aquilo que você prega, aquilo que você prega não tem valor nenhum. Não é verdade? Então, assim, eu acho que tá com os meus filhos, e a minha esposa é sensacional com isso, sempre me puxa a orelha quando de repente eu não tô lá, sabe? Isso eu acho muito legal. E eu senti falta dos meus pais em alguns momentos da minha vida, né? E eu tento suprir. Mas segue aí, Xande, não quero te cortar, não. Amém. Não, tranquilo, é bom porque vai dando, né? Vai trazendo testemunhos, né? Também as atarás como sinal na tua mão e serão por frontais entre os teus olhos. Aí já era uma prática dos judeus. E as escreverás nos umbrais da tua porta, e da tua casa e na tua porta. Então a gente já conhece o texto, o contexto, ou seja, esse companheirismo. No Níger, por exemplo, são muitos filhos. Então, são muitos que a gente tem, fora os filhos de coração. 14 netos, família crescendo, segunda geração de discípulos de Jesus. Então, em algumas áreas, eles já superaram a gente, já fazem melhor que nós, graças a Deus. Que legal. Os meus netos já façam melhor que os meus filhos, e assim por diante. Mesmo. Então, você imagina, uma segunda geração de pessoas que vêm do Islã e agora seguindo uma trajetória, um caminho com Cristo. Agora, a conversão do islamismo para o cristianismo num país islâmico é um negócio assim avassalador, né, cara? Avassalador. Você tem o preconceito, você perde a família, amigos, é hostilizado todo dia, ou na escola, apanha.
é tipo assim, você se converteu, alguns, por exemplo, se converteu aí em Orlando, e você acabou, nem na sua própria casa de alguns ou parentes, você não bebe mais nem água lá, porque agora você é imundo. É. Então, assim, cara, você perdeu tudo. Você ganhou uma nova família agora, a família de Cristo, e essa paz que Jesus dá, o mundo não dá. Então, essa paz, como você disse, a gente está dentro de um presídio, embora o cara lá dentro, preso, fisicamente, ele tenha a paz, porque ele já está liberto, ele está livre. Ok? Então, essa paz é o que faz toda a diferença. Mas a opressão é assim, é direto. É grande, vamos chegar lá, depois a gente chega lá. Beleza. Então, podemos perceber que o Senhor ordena que inculquemos a palavra do Senhor a nossos filhos. Significa falar em todos os momentos oportunos da palavra. Ou o exemplo, que é o viva, se necessário, pregue. E o texto. Nós não somos cartas vivas, embaixadores de Cristo. Então, Segunda Coríntios 5:20, é isso aí. É isso aí. Viver. Então, muitos pais têm perguntado como substituir coisas que não edificam, que os seus filhos têm levado para casa, né? Como é que eu substituo isso aí para coisas que edificam? Exemplo, brinquedos consagrados, brincadeiras de escola, gírias, gestos. Agora, vem cá, você falou um negócio importante aí, brinquedos consagrados. Uhum. Expande isso aí, cara. Como é que história é essa de brinquedo consagrado? Brinquedo, vamos lá. Só terminar, tem mais 2 pontos e eu entro nessa pergunta. Vai lá. Programas de TV não apropriados, liberdade, incluindo da internet livre, para que o filho, a filha, faça o que quer. Inclusive, a cultura dos Estados Unidos tem uma coisa que muitos pais sofrem, tipo, no meu quarto mando eu. Aqui tentou, a turma tentou entrar nessa parada aí, eu expliquei que vocês podem ser o governo, então paga o aluguel que a gente conversa. Não, além do que, quem reina é o Senhor Jesus na casa, né? Claro. Então, já dei várias palestras sobre isso, inclusive nos Estados Unidos. E às vezes eu tenho muitos amigos, alguns pais, a gente conversa depois e fala, é o seguinte, eu fui muito claro com meus filhos, olha, enquanto você depender, e eu dependo de Deus, para que tenha dinheiro, o money para entrar, para ter comida, para eu poder pagar a luz, para você ter o RIRI ligado, para você ter a gasolina para te levar para a escola, ou enfim, né? Exatamente, para ter dinheiro para pagar a mensalidade, né? Da internet. Então, todo esse dinheiro, o Senhor tem me aberto portas para eu poder suprir a minha família. Beleza. Então, enquanto você for menor, morar aqui com o papai e a mamãe, né, quem reina é Jesus. Eu já falei várias vezes essas paradas aí. E assim, porque começa aquela independência, começa uma série de coisas que a Bíblia é completamente, ela esbarra, ela bate, ela infringe a palavra, da gente poder educar, corrigir. Então, o sistema, né, que já está sendo preparado para esse ápice das iniquidades multiplicarem, eles estão já preparando de todas as maneiras, em todos os setores e segmentos. Está muito claro isso, os sinais estão aí, né? Colocam essas coisas na cabeça dos nossos filhos. Por isso, que se desde pequeno a gente começar a trabalhar isso na cabeça dos nossos filhos, mas eu me converti agora, minha filha já tem 17. Eu sei. Algumas coisas você vai ter alguma coisa você vai colher que foram plantadas. Uhum. Mas já as suas netas e netos, com a sua filha e seu filho convertido, já vai ser melhor do que foi assim. Então, há uma expectativa de esperança. Mas vai haver perdas e vai haver muitos confrontos e conflitos. Porque aqui dentro entrou muita informação e muita coisa que já está no coração deles, já está enraizado, e para agora a palavra de Deus limpar e tudo mais, é um pouco mais difícil, mas nada é impossível. Não desista dos seus filhos, como você disse. Agora me permita eu entrar num mérito de um
de uma questão aí que está queimando aqui no meu coração para te perguntar. A gente percebe na década de 80 um esforço da mídia em criar um segmento novo de entretenimento que não existia para as crianças, que eram os famosos shows infantis nas telas, que acabaram consagrando nomes, e um deles, obviamente, se acabou aparecendo lá e fazendo parte. Né? Isso. E que a gente sabe de pesquisas na internet, tem todo um conhecimento, que existia um ambiente espiritual dentro daquele contexto, né? Uhum. Eu já ouvi e já vi pessoas ministrando sobre esse tema, das inúmeras circunstâncias onde encantamentos, enfeitiçamentos de bruxaria, feitiçaria eram disseminados em rede nacional sobre esse público infantil que hoje tem seus 30 anos, né? Que hoje tem seus 30 e poucos anos, né? E que certamente estão colhendo frutos daquela época, né? E eu, como você falou, sem citar nomes, sem entrar no âmago da questão, embora a gente saiba, né? Como é que você, o que você via, o que você viu, o que você testemunha disso? Porque a gente percebe que hoje essa mesma metodologia existe, mas numa outra dimensão, como música, por exemplo. Mas eu queria que você abordasse esse tema. Então, vamos lá. Aí eu tenho que dar uma voltada um pouquinho e falar que eu venho de um mundo de televisão. Então, eu não caí de paraquedas nesse programa infantil. Eu tenho um histórico. Então, Deus me deu dons na área musical, e desde pequeno. Sou autodidata, na parte percussiva, percussão popular, bateria, então faço gravação até hoje, então faço estúdio. Só louvor e adoração, tá? Não faço absolutamente nada que não seja para a edificação do corpo de Cristo. Já nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente. Então, eu comecei com propaganda de TV, depois trabalhei, tive várias bandas de rock, toquei na noite, tive grupo de dança. Você era bem novo, né, cara? 18 anos? Era novo, era uma coisa, antes de eu ir para a Globo, com 17 para 18 anos, eu já tive toda uma trajetória, até porque eu queria ser famoso. A gente chama de síndrome de Lúcifer. Você quer ser igual a Deus. Né? E esse papinho de que bacana, eu vou no aniversário da artista tal. Olha, fulana ganhou um prêmio, estava competindo com ela e estou ali aplaudindo. Isso aí, eu vou falar sempre por mim, tá? Eu vou dar o meu exemplo, beleza? Para que não fale assim, tá. Não, vou falar de mim. É evidente que quando um outro grupo que não era o meu ganhava, e eu tinha que ficar batendo palma assim para não ficar chato, mas eu queria que o cara errasse, que ele não ganhasse, eu queria ganhar. Um simples fato de uma menina, quando chegava, o grupo era de 5, onde eu trabalhava, pedia um autógrafo para um outro que não era eu primeiro, eu já não estava nem aí para a menina. E essas coisas, então, você imagina o ambiente hostil que era, de competitividade, inveja, achando que era melhor que o outro. Então, assim, você imagina, mentira, falsidade. Então, eu venho, antes de entrar para o grupo, fazendo testes, tudo, eu trabalhei em produção de programas também em BH, Belo Horizonte. Então, eu fazia alguns eventos já de produção. Como eu já tinha uma vida muito ativa, meu pai me emancipou, inclusive. Porque falou, cara, você é menor, vai ficar viajando. Me emancipou, falou, então fica livre, você responde por você. Então, beleza. E ainda jogava bola. Eu era goleiro ainda, do Cruzeiro. Então, eu tinha uma vida muito ativa. E o meu objetivo era ser reconhecido mundialmente com a fama, ou sendo goleiro, que eu estava indo muito bem, joguei no Cruzeiro de 82 a 88, que foi quando eu fui para o grupo.
Então, já jogava as preliminares, cheguei a jogar na Toca da Raposa. Tinha uma carreira promissora no futebol. Porém, na música aconteceu ali o grupo, Paquitos, tal, entrei. Fui passando por vários testes. Então, eu tirei o maior proveito, eu concentrei todo o meu esforço, que eu tinha várias coisas que eu fazia, eu concentrei tudo agora para absorver o máximo de informação da parte técnica, televisiva, de estúdio, de cinema, de palco, de iluminação, de como pegar um microfone. Então, eu fui me aperfeiçoando na parte técnica. Você fala, Alexandre, você gostava do ambiente e tudo? Não. Eu tirava o maior proveito do que eu fazia, técnica, porque eu já entrei sabendo que eu não queria aquilo. Aquilo era uma porta de entrada, né? Exatamente. Um estágio para onde eu queria para minha carreira solo. Que era a música. Música. Então, eu fiquei 4 anos no grupo, tá? Eu venho de um segmento não bíblico, não vou falar nomes aqui, porque senão trava, mas vários segmentos espirituais, vários segmentos de rituais, aí o pessoal já entendeu. Vários tipos de consagração. E esses rituais, eles eram pactos, né? Você fazia. Então, isso eu estou falando de mim, tá? Estou falando de mim. E não tinha nada a ver com Jesus. Então, quando Jesus impactou a minha vida, por isso que eu fiz aquela renegação pública e queimei tudo o que eu tinha ganho de shows, de premiações, tudo porque eram coisas que eu consagrava a outros deuses e outros segmentos. Antes da gente chegar nessa parte da sua conversão, Xang, deixa eu voltar um pouquinho aí. Quando você fala que você fez consagração, que você fez pactos, enfim, participou desses rituais, né? Eles eram especificamente voltados para a obtenção da fama, ou seja, eu quero ser famoso e para isso eu faço esse ritual, esse pacto e com o objetivo. Era exatamente isso, ou seja... Eu só queria a fama, eu, especificamente. Ou seja, aquele pacto que foi oferecido para Jesus, aquele pacto que foi oferecido para Jesus em Mateus capítulo 4, na tentação dele, é o que acontecia e acontece ainda hoje. Isso. Uau. Pináculo, tudo aquilo. É o que acontece, sempre aconteceu. E vai continuar acontecendo, em proporções maiores. Por quê? Hoje é muito mais... olha como o inimigo é. Como está multiplicando a iniquidade, tecnologia. Cara, eu vou ficar conhecido em segundos aqui. Os caras me estouram assim, pá! Eu vou ter milhões de seguidores. Então, por exemplo, artistas que estão explodidos, inclusive internacionalmente, é quase que inevitável a necessidade desse pacto, porque o sistema demanda isso. Eu posso responder com a palavra. No mundo jaz o maligno. Então, que ele tem um determinado poder e foi lhe dado e concebido por um período de tempo, ele está atuando. E ele domina todo quanto é segmento. Sim. Ora, eu te pergunto, vou deixar claro aqui, se eu chego falando, louvado é o nome do Senhor, já no dia lá do meu teste, tá? Em 88. Deus é bom, Deus é maravilhoso, aleluia. Ah, você quer? Não, glória a Deus, é um prazer estar aqui, porque Deus e tal, Jesus e orando e Bíblia para lá para cá. Você acha que eu entrava, eu passava nos testes? Que fosse? De jeito nenhum. Então já está respondido. Da mesma forma, se vem alguém, ok, do seu louvor, lá você mexe com música também de louvor. Sim. Chega um cara completamente, que não tem nada a ver com Jesus, o cara tem práticas e rituais com outros segmentos, e fala, cara, eu toco de graça para você. Você vai querer no seu louvor a Deus? Não quero. Não.
Então não vai ter comunhão luz com trevas. Então eu respondi na palavra aqui. Eu acho que todo mundo já entendeu. Absolutamente. E então é muito claro, sem citar nomes e nada. Exato. Mas eu só posso ter esse acesso livre de acordo se eu estiver numa mesma visão, numa mesma dinâmica. Sim, mas agora quero tocar nessa pergunta que é muito importante que uma pessoa está fazendo aqui agora. Cara, isso também acontece nas músicas infantis, né? Porque os programas infantis, eles são carregados de música. Tem que ter música. Em tudo. Tá em tudo. Uau. Em geral. Vamos lá, eu vou chegar nos textos. Deixa eu chegar nos textos, aí vai ficar claro. Aí vai para. Olha, mas como é que eu não pensei nisso aqui antes? Aí pronto, deixa o Espírito de Deus aí. Então, como tirar aquelas músicas que, por exemplo, olha que coisa engraçada. Se perguntar aí para alguém, ou você mesmo, ou eu, que filme que você já assistiu mais de 10 vezes que não tem nada a ver com Jesus ou com história bíblica? Lembra de algum aí, sei lá, Gracie, lembra disso? Os embalos de sábado à noite. Teve um que foi Titanic, por exemplo. Titanic. Tem uma pessoa que às vezes já viu mais de 5 vezes, ou 10, sei lá. Por que a gente não consegue ter esse mesmo desejo de ver mais de 10 vezes uma história de Moisés num vídeo? Por que não conseguimos, nem na metade do filme Jesus, que seja, não consegue, nossa, vamos mudar. Boa pergunta. Isso é um ponto bom para se pensar. Por quê? Porque a base, o coração, ele tem mais informações extra bíblica, extra do Senhor, do que de Deus. Porque se você tem coisa de Deus, cara, eu tenho TV na minha casa, mas quase que nem noticiário a gente vê, não importa. Eu quero coisa que edifique a gente e que a gente possa ser referenciais para outros. É verdade. Então, quanto mais... Por que eu tenho Titanic, o cara vê 20 vezes e chora ainda mesmo? Porque ele tem muita coisa que tem dentro daquele filme de ações, reações, sentimentos, que ele mesmo vive aquilo diariamente. Então, vai conectar, vai identificar. É a carne que, como o irmão está falando aqui, como a carne que milita contra o espírito, né? Isso. O espírito está lá quietinho, não tem como lutar contra aquilo, é fraquinho. Isso. Isso a gente. Outro dia eu ouvi um comentário de algum irmão, não lembro onde eu vi, não foi um comentário que veio da minha cabeça, mas é muito sério. Cara, Satanás está há quanto tempo trabalhando para enganar as pessoas? E se as pessoas gastam 5 minutos com esse livro aqui por semana, que resultado que as pessoas esperam, né? Que resultado de vida que as pessoas têm em mente? E eu confesso para você, tá? Eu passei... Eu tive um problema muito sério aqui nos Estados Unidos que me machucou muito, né, espiritualmente falando. E eu fiquei 10 anos sem ler a Bíblia. 10 anos. E ninguém foi te dar um apoio, procurar, meu amigo, o que você tem? Senta comigo, vamos tomar um café. Imagina. Não, esquece, terra de ninguém. E eu fiquei 10 anos. E eu ia na igreja para dizer oi para Jesus e tchau, entendeu? Eu sentava lá no fundo da igreja, mas não queria conversa. E aí, cara, até que um dia eu comecei a falar, cara, isso tá errado. Deus não tem culpa desses problemas, né? Deus não tem culpa. E eu posso até estar certo no que eu esteja sentindo. Eu cheguei para Deus e falei, Senhor, é o seguinte, eu acho que eu estou certo no que eu estou sentindo, mas eu estou errado em não ler a tua palavra. Eu preciso que você me cure. Cara, foi eu orar isso. Deus mandou uma pessoa dentro da minha casa. Ela trouxe um livro e a gente começou a fazer ler esse livro junto como família. Foram alguns grupos. Cara, daqui a pouco sumiu da minha vida. Eu perdoei o que eu tinha que perdoar e eu voltei desesperadamente a ler a Bíblia como nunca. E foi aí que eu recomecei e eu comecei a fazer o estudo no meu próprio canal de YouTube, entendeu? Então, assim,
Isso que você está falando é muito sério, cara, porque o diabo vai militar para fazer com que a gente se afaste disso aqui, ó. E vai roubar o tempo da gente, né? Ele vai usar de tudo, eventos, telefone, amigos, para roubar esse tempo aqui que você tem com esse livro aqui. E desde que eu voltei para valer, né, uns 3 anos atrás, cara, não parei mais. Não parei mais. É isso aí. E desculpa, Perseverem. cortei você. Êxodo, aí me perguntam muito, mas como é que eu vou substituir, então, esse tipo de brinquedo, esse tipo de música, esse tipo de coisa? Aí eu trago o Êxodo 35, 31. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, prata. Isso aqui estava falando daquela questão dos utensílios do templo. Mas é o Espírito de Deus que nos dá o discernimento para como substituir as coisas ou brinquedos ou que não estão batendo com os textos que o Senhor Jesus já deixou para a gente. E aí você tem que ter um pulso firme, você tem que decidir querer ter esse tipo de libertação na sua casa. Você tem que decidir, os pais primeiro têm que decidir. Não, é isso, cara. O texto diz isso. Então, sentar, o Espírito de Deus vai te mostrando e vai te, olha, isso aqui bate com o texto? Não. Ah, esse negócio de fada? Não. Ah, mas é um mágico bom. Não, não existe mágico bom ou ruim. Mágico é mágico e abominação a Deus. Ah, mas e aquela que solta gelo pela mão? Magia, não interessa. E assim vai. Então, você vai pegando. Você imagina na cidade que eu moro. Já imagina, sei. Estamos mexendo aí com... É o império aí, né? A gente já sabe. A resposta é clara e objetiva aos pais. É o Espírito Santo de Deus que vai dar sabedoria, habilidade, discernimento, para que eles possam estar limpando a casa das coisas que não edificam, substituindo pela palavra de Deus ou alguma atividade, também se referindo à pessoa de Jesus. As próprias crianças gostam de estar recebendo o ensino da palavra de Deus. Tenho percebido ao longo das ministrações que as crianças ficam interessadas em aprender o que está sendo falado em linguagem simples e objetiva, a ponto de levarem cadernos e canetas para as próprias anotações. Então, quando a gente vai para um estudo desse, as crianças, cara, já levam também. Levavam mais caderno. Hoje já levam, talvez, até o iPad, ou sei lá, para poder anotar. Agora, revelando algumas estratégias das trevas. Quando as pessoas se envolvem, principalmente no meio artístico, em geral, novelas, conjuntos musicais, teatro, cinema, programas de TV, desfiles de moda, fotos para revistas, alguns tipos de brinquedos ou atuações, o inimigo, eu estou mudando inimigo pelo adversário, então estou pondo então inimigo, todo mundo já está entendendo. Tem um plano específico para que qualquer pessoa que entre nesse sistema caia em pelo menos uma dessas áreas abaixo. E eu vou pontuar 5 delas. Alcoolismo, espiritismo ou esses tipos de rituais, etc., e engloba tudo que não tem a ver com a palavra, todo mundo já entendeu. Drogas, prostituição e aquele outro texto também que fala de homem com homem e etc., e etc. Então, esses 5 pontos são muito fortes nesse meio todo. Não cai um, cai no outro. Cai no outro, cai no outro. Não caiu no outro, então caiu nesse. Nos que eu caí aqui, droga, eu experimentei de quase tudo, mas nunca gostei de nada. Nunca, porque eu sou um sanguíneo de nascença. Então, agora, debaixo sendo guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor direciona essa minha personalidade para a expansão do reino. Beleza. Mas antes eu era um estrago. Então eu não precisava de droga ou alcoolismo para eu encarar um público. Eu já ia de cara. Aí entrei para aquelas questões de rituais, que já falamos, e prostituição. Então meu negócio era esse negócio da prostituição, festas, orgia, aquela coisa toda.
começa uma grande ilusão na mente das pessoas. E é claro que o inimigo inculca nas crianças que a fama, poder, dinheiro, as músicas que não louvam a Deus e coisas mais assim, danças sensuais, querer mostrar o corpo, nada mais era, naqueles programas daquela década que você falou, é só perceber a vestimenta que era. Você já vai ver de cara o tipo de sensualidade que era lançado na mente das crianças. E as crianças passam a querer imitar, né? Quer imitar. Quer imitar. É isso aí. Então, nós temos que prestar atenção nisso aí. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, que tem um rapaz aqui fazendo uma Quem pergunta. pergunta aí, manda um abraço para a turma aí, pessoal. Ele está fazendo uma pergunta aqui sobre os filmes dessa grande empresa que existe aqui na cidade. Uhum. O que eu acho que as pessoas precisam entender é que existe uma agenda. Existe uma agenda cujo objetivo, eu falei no início dessa live, que Jesus deu a bronca nos próprios discípulos, que querem, essa agenda, elas querem impedir que as crianças venham até Cristo, porque delas é o reino dos céus. Né? Porque se a gente consegue, desculpa, refazendo minha frase, se o inimigo consegue destruir uma geração, se consegue destruir a criança, ela está destruindo a próxima geração. E a próxima geração destruída é uma geração que vai replicar, vai se procriar destruição. Respondendo a ele aí, e olha, acho que vai vir de encontro. Você pode ler para mim, queridão? Você me ajuda aí? Porque eu estou com muita coisa aberta. Fala aí. Deuteronômio 18. Vamos ler de 10 a 14? Deuteronômio 18, de 10 a 14. 18, de 10 a 14. Estou aqui. Vamos ler com calma, porque cada adjetivo aí, vocês vão entender no final de alguns textos que eu vou dar. Eu ia dar lá mais na frente, mas vamos já pegar agora que já veio essa pergunta. Então, fantástico. Eu acho que é interessante. Vamos prestar atenção, principalmente quem perguntou. Legal. Eu vou ler aqui. Vai. Que entre o teu povo não se encontre alguém que queime seu filho ou filha, nem que faça presságio, ou seja, premonição, adivinhação. Isso, bola de cristal, tarô, oráculo, lê a mão, oráculo. Adivinhação ou qualquer tipo de magia, ou que pratique encantamentos, nem que seja médium, consulte os espíritos ou invoque os mortos. O Senhor odeia quem pratica qualquer dessas abominações. E é justamente por causa desses pecados, e aqui a Bíblia está chamando de pecado a prática dessas coisas. Abominação, né? Que Yahweh, teu Deus, vai expulsar aquelas nações em teu favor. Ok. Segura aí. Lê mais um, por favor. Provérbios 10, 23. Então, aqui a gente falou de uma série de coisas que é muito usado em Orlando. Os filmes, os brinquedos, vários adjetivos desses. Fica ligado aí que você vai entendendo, porque a gente não pode dar nome, né, explícito. Provérbios o quê? 10, 23. 10, 23. Para o insensato, praticar a iniquidade é um divertimento, mas o ser humano verdadeiramente inteligente deleita-se na sabedoria. Cara, que fantástico esse versículo. Louvado é o nome do Senhor. Fantástico, fantástico. Então, a gente está falando de qualquer tipo de maldade, hein, gente? Então, imagina os seus filhos vendo qualquer desenho que implica maldade, já está fora. Olha só como a coisa é mais séria. Então, você quer seguir a palavra? Quer seguir o Senhor mesmo? Vai anotando aí, tem mais. Vamos lá. Sim, a turma está botando aqui, depois eu vou tentar de alguma forma compilar na anotação do vídeo. Não, beleza, na edição, mas vamos lá. Deuteronômio 5. Deuteronômio 5. De 7 a 10. Eu acho que é importante, é o texto que vai nos libertar. Amém.
É o confronto em nome de Jesus que está tendo agora, pessoal. Amém. Deixa o Espírito de Deus tá te mostrando que vai ter coisa que você vai levantar depois desse bate-papo e já vai arrancar daí. E não é dar para o vizinho, não. É lixo. E nem vender. Cara, não é bom para nós, não é bom para ninguém. Vamos continuar. Deuteronômio 5, de 7 a 10. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima no céu, ou cá embaixo da terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, tampouco lhe prestarás qualquer tipo de culto, porquanto eu, o Eterno, sou Deus zeloso que castiga os filhos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Contudo, dedico amor misericordioso até a 1000ª geração para com aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. Vai pegando os textos, vai pegando, que isso tudo aí depois nós vamos aplicar nos desenhos, ou na novela, ou nas séries, Netflix, Marvel. Ih, já estou falando o nome, não pode. Ou qualquer outro tipo de coisa. Vamos lá para 1 Coríntios 5:11. Estamos navegando a Bíblia hoje. Louvado é o 1 nome de Coríntios 5:11. Várias coisas que desagradam a Deus, que tem também embutido nas ações de brinquedos, vídeos, filmes. Vamos lá. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim, não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Está falando de ser cúmplice. Então, todos os adjetivos que a gente deu lá em cima, em Deuteronômio, ou qualquer coisa, o cara é essa aberração, pratica pecado, eu não posso ser cúmplice dele. Olha que coisa séria, meu. Ah, mas eu gosto. Cara, você gosta, mas é abominação para Deus, é pecado. Ah, mas minha alma... Então, negue a si mesmo. Tome a cruz para seguir Jesus. É uma escolha, né, cara? Uma É decisão. escolha. Você tem que decidir hoje aqui, pessoal. Hoje você tem que decidir. Depois que você ouvir isso aqui, você tem que decidir. Você quer ser um discípulo verdadeiro de Jesus? Quando ele fala, negue a si mesmo, tome a cruz e me siga, eu tenho que negar primeiro a minha vontade para depois seguir Jesus. Eu não posso seguir Jesus com a minha vontade. Ele manda perdoar 70 vezes 7 e eu não perdoei nem o vizinho. Ele manda eu orar pelo meu inimigo, eu quero matar o cara. Então eu tenho que negar a minha vontade. E eu só nego sendo lavado pela palavra. Vamos continuar. 1 Coríntios 6, 9 e 10. É bom que você me ajuda na leitura aí, Márcio. Tranquilo, vamos lá. Mas várias coisas que desagradam a Deus. Isso, 1 Coríntios 6, 9 e 10, certo? É isso? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que praticam práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Você pega os temas aí, cara. Vê o que você anda assistindo aí de coisa, vê o que você anda vendo aqui no seu internet, vê que tipo de coisa você tem se alimentado. É exatamente isso. E eu falei uma coisa na live com o Lamartine que eu vou falar aqui de novo, porque eu acho que cabe. A Rosemary está falando um negócio, é aí que entra o livre-arbítrio? Sim, é aí que entra o livre-arbítrio, mas lembra de uma coisa. Você é livre para escolher as suas coisas, mas você é prisioneiro do resultado das suas escolhas. Consequências. As consequências, e Deus é justo o suficiente, porque as consequências que você vai ter são exatamente aquelas que você plantou. Né? Então, assim, você vai dar os desenhos abertamente para todas as crianças,
não espere que eles vão estar cheios do Espírito aos 15 anos, porque não estão. Imagina. Não estão. Eles vão estar com aquele alimento sendo gerado e vai buscar mais daquilo e menos da palavra de Deus, porque já foi semeado coisas. Porque, cá para nós, vamos ser coerentes e objetivos. O que é mais fácil da criança manusear? Isso aqui ou isso aqui? Vamos ser coerentes, né? Mas a riqueza que existe aqui é tão absurda. Mas é preciso que a gente descortine para eles. Não tem jeito. Exatamente. Posso até, se me permite, para essa, como é o nome da pessoa que falou do livre-arbítrio? O nome da moça? Foi a Rosimeire Soares. Então, boa noite, Rosimeire. O seguinte, entendo pela palavra que, lembra que ele falou, tu crês, quando falou para Marta, sobre aquela questão de Lázaro? Primeira coisa, você o recebe se você crê. Isso é um ato, primeiro. Eu entendo que quando Jesus está ali e lança quem quiser ser meu discípulo, ele faz uma pergunta. Quem quiser, ele não obriga ninguém. Então, mas quem quiser ser meu discípulo tem duas condições. Vamos lembrar isso aqui. Estou falando de ser discípulo, ele fala, quem quiser ser meu discípulo. Discípulo segue um mestre, imita um mestre, procura reagir como o mestre reagiria. Então, você aprende com o mestre. Isso. E ser um religioso é outro papo, tá? E Jesus não falou quem quiser ser católico, quem quiser ser evangélico, não, ele falou quem quiser ser meu discípulo. Então, eu tenho que olhar para Jesus. Olha para Jesus. Quando você for em qualquer culto, esse bate-papo nosso aqui, isso que eu falei para você desde o início, pega uma caneta, seja que nem os de Bereia, os crentes de Bereia. Checa tudo. Checa tudo. Eu falei para você, a primeira coisa, pega uma caneta, pega um papel, vê os textos, anota, e vai checar, porque se eu falar uma besteira também, todo mundo pode errar. Amém. Ninguém é dono da verdade, mas a verdade é a verdade. Ali não muda. A gente não é dono da verdade, mas a gente conhece quem é o dono, né? Então, esse primeiro livre-arbítrio, talvez, porque é muito ampla essa pergunta. Nós estamos falando de adjetivos e coisas. Eu decido ou não, mas o livre-arbítrio acabou lá na cruz, quando você falou, eu quero, estou seguindo a Cristo. Por isso você tem que calcular bem se você quer seguir a Cristo. Por isso nós temos milhares de pessoas que falam que são evangélicos, são crentes, mas não são discípulos, eles são religiosos. Só que a igreja de Jesus é formada de discípulos, de imitadores dele. Porque lembra que naquele grande dia também, Senhor, Senhor, expulsei demônio no teu nome. Senhor, Senhor, toquei bateria no grupo de louvor todo domingo. Senhor, profetizei, não te conheço. Aparte-te de mim. Vós que praticais a iniquidade, ou seja, iníquo, abominável. Então, meus queridos, se isso entra como um aroma agradável ao teu espírito, a própria palavra, os textos que a gente está lendo aqui, cara, querida, não vou nem pensar duas vezes, porque eu quero é Jesus. Xande, olha só. Eu quero só. agradar meu pai. Aquele texto que você falou de Deuteronômio, eu vou falar aqui para o pessoal que está aqui na live, gente, olha só. Aquele texto de Deuteronômio que você falou, que ele dá uma lista, se a gente for pegar esse texto e você for olhar para os filmes que a gente assiste... É isso aí, cara. É isso, cara. Ó, tô arrepiado. É isso. Então, os que são de Deus vão seguir a palavra. Os que não são, não vão seguir. E que não é que a gente é radical, não é. A palavra diz, ou você segue. Então, você precisa calcular primeiro se quer seguir Jesus. Se quer responder sim, eu quero ser discípulo do Senhor mesmo. Tem que negar sua vontade. Negar a vontade já acabou. Agora, Xande, o que ele manda. Um detalhe delicado que eu vejo, eu fiquei muito surpreso com o feedback das pessoas dessas duas lives que eu fiz, de música, satanismo, etc. E muitas pessoas questionando
o próprio mundanismo que entra e invade as igrejas através da música, através da própria música cristã, dita cristã, música gospel, dita música gospel. Eu fico assim assombrado de ver uma cantora, e eu não vou falar nome aqui, eu fico assombrado de ver uma cantora que enchia um estádio para falar de Cristo, que simplesmente falou, não, vou sair da carreira gospel e vou cantar sua música agora fora. Eu olho aquilo, eu fico imaginando Deus, só um tapa na cara de Deus, que assim, então tudo que foi antes, como assim? Entendeu? Assim, então assim... Pelo fruto você conhece a árvore. Exato. Vamos por esse caminho? Então, lembra, cada um vai dar conta a Deus, ok? Tem esses referenciais, então nós temos que olhar para saber, opa, e discernir. Tudo nós temos que discernir através da palavra. Então é o seguinte, mas lá em tal lugar pode. Eu não quero saber se em tal lugar, ou o tal líder de louvor toca, o pastor de jovens acha o máximo, não tem nada a ver. Cara, eu vou olhar para a vida de Jesus. Se o pastor tal, se o apóstolo tal, se fulano, se o meu líder não estiver alinhado com o que Jesus fala, eu estou fora. Eu não quero saber, eu quero saber de Jesus. Jesus, cara. Amém. Então, está tendo muita coisa aí que acontece, por quê? Porque não estão entendendo e querendo ser discípulos de Jesus, só religiosos. Essa é a diferença. É verdade. Xande, deixa eu ser sensível aqui ao nosso tempo. Que a nossa... Pois é, mas já acabou o tempo, aí, mas nem entramos nas coisas. Pois é, mas eu acho que a gente vai ter muita gente querendo perguntar. Tá, pergunta, vamos lá. E eu acho que é um momento oportuno. Eu tenho algumas perguntas e quero agradecer aí, desde já, a Paula Boff, que é uma ministra de louvor lá de Caxias do Sul, uma irmã muito querida. Ela está compilando algumas perguntas aqui. Tá. E, caramba, tem um caminhão de perguntas aqui. E eu vou fazendo, eu vou perguntando. Primeira coisa, Eduardo Porto Carvalho, ele perguntou, como saber se eu posso assistir filme, desenho, série que não desagrada a Deus? Bom, eu acho que foi respondido com o texto de Deuteronômio, né? E tem mais, vamos dar mais alguns? Vamos dar mais alguns para rechear bem? Bora. Vamos para, Obras da Carne, Gálatas 5, 19 a 21, eu acho que é importante. Todos esses textos que a gente está dando, e tem muito mais, mas não dá tempo, pega daí, lê com calma esses textos e vai grifando os adjetivos ali. E aí você põe... Eu fiz isso no meu rádio, quando eu me converti, e na minha televisão. Então eu fiz isso quando eu me converti. Eu punha do lado já... e com controle. Isso aqui, por exemplo, adultério, muda. A violência demais, arranca o olho, tufa. Tem mágico. Quase nada você vai ter para você assistir. Então, mas aí você vai ter outras coisas para você fazer. É Deus te colocando para o caminho, para o caminho estreito, que vai te levar, um caminho apertado que te leva para a porta estreita. Exatamente. E só o discípulo de Jesus vai entender isso e vai submeter ao governo de Deus. Excelente paralelo, cara. É isso aí, é um funil que te leva para a porta estreita. É isso aí, excelente. Excelente, brilhante. Vamos para Gálatas 5, 19 a 21. Você pode ler para nós aí, Márcio? Opa, posso sim, peraí. Me ajuda aí. Peraí, que eu fechei a Bíblia aqui. Gálatas. Ou vamos continuar aí, então, na live? Vamos continuar? Como é que tá aí? Não, eu tô de boa aqui. Mas e o pessoal? Pergunta para ele, manda dar um joinha se eles vão... Vamos ver se o pessoal se eles querem continuar mais um pouquinho, outra tarde, como é que tá aí? Se a turma tiver com sono, vamos ter que acabar, não tem jeito. Olha só, 5, qual foi 5, 20? Gálatas. Gálatas 5, perdão, deixa eu ver. Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo
quanto se pareça com essas perversidades contra as quais vos advirto que, como vos preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. Meu Deus. Muito forte. A minha esposa está sugerindo aqui algo, ela está fazendo um sinal para mim. A gente está indo para quê? 1h30 já de live? 1h30, rapaz. Então, por que não fazer uma segunda? Vê se a galera não dá uma sequência nesse estudo. Eu acho fantástico. Aí depende das pessoas aí. Pergunta para a galera, vê se elas acham, porque começa a ficar tarde, e a gente já deu muito texto aqui, já dá para essa turminha aqui fazer um feedbackzinho, já dá uma lida, já dá uma limpada. Tenho certeza que já tem testemunho aí, em nome de Jesus, de pessoas que o Espírito Santo já está... se alguém tiver, já me mostrou tal coisa aqui que já para dar uns... Eu falei na outra live, vou repetir aqui porque eu acho bastante oportuno. Eu era fã do Kiss, né, cara? Eu era fãzaço do Kiss. E tive uma experiência muito forte, que Deus me libertou, etc. E eu tinha a coleção inteira. E os discos de vinil da época, de lançamento. Era caro. Meu amigo, Era dia... disco importado. Depois que eu me converti, Xande, que eu olhei para a Bíblia, aquilo me enchia tanto. Um dia me deu um acesso, sabe aquela passagem de Jesus no templo, com os vendilhões? Eu acho que eu tive aquele mesmo sentimento. Eu peguei um martelo e quebrei tudo no meu quarto. Minha mãe entrou desesperada porque estava ouvindo uma barulheira doida, e eu gritava e quebrava aquele negócio todo, os discos tudo voando. E minha mãe fechou a porta, saiu, só glorificava a Deus, porque sabia o que eu estava fazendo. E foi uma vitória. E tem um testemunho de uma amiga minha que se converteu. Ela estava profundamente enraizada com meditação transcendental. Não vou falar o nome dela aqui. Sim. Mas a Vanessa sabe de quem eu estou falando. E ela escreveu um livro, tá? De 400 páginas. Uau. Sobre isso. E ela imprimiu milhares de cópias, tá? E nesse meio tempo ela se converteu. Xande, a tristeza da vida dela era o que fazer com esses livros, né? O que eu faço com esses livros? Até que eu dei uma ideia para ela, que ela tinha que mandar alguns e não tinha jeito. Eu falei, escreve uma carta e bota dentro desse livro e diz o que Jesus fez na tua vida. Ela mandou alguns desses livros que ela tinha que mandar, não tinha jeito. O resto, ela está em processo de destruição. Todos os livros. Bora, vamos lá para as fogueiras. Mas perdeu uma fortuna de dinheiro. Sim. Perdeu. Mas, cara, o amor que ela tem por Jesus é uma coisa assim, tocante. É isso aí. E eu quero que... Foi o que você falou. Se você, na sua família... Se você, pai, mãe, você tem esse discernimento que foi falado, agora é a hora de você decretar em nome de Jesus que isso vai sair da tua vida. Amém. Agora é a hora de você dizer, Senhor, eu não quero mais isso na minha história, isso não pertence à minha história. Eu faço questão, porque o Senhor, quando foi para a cruz, ele não pregou uma mão só. Ele pregou as duas, mais os pés, e ficou ali até que o Espírito foi embora por mim. Então, o que você tem na sua casa? O que tem na sua vida que precisa ser retirado? Eu vi pessoas dizendo que eu preciso me libertar. É uma escolha, é uma decisão, não é um sentimento. Porque o seu sentimento está contaminado, porque o seu cérebro recebeu tanta informação que ele está contaminado. Então, o seu sentimento está contaminado. Então, deixa de ser um sentimento para ser uma decisão. Não quero mais. Daqui chega, ponto. E eu acho que a gente tinha que orar nesse sentido antes da gente terminar essa live. Sim, mas eu tenho mais alguns textos que é muito importante. Vamos lá para Levítico 18, 23. Que tem um dos filmes da empresa que tem um negócio desse aí, uma mulher com um bicho. Vamos lá, Levítico 18, 23. Estou aqui. Oi, Jesus, esse é forte. Não te deitarás com animal algum, tornar-te-eis impuro.
a mulher não se entregará a um animal para se juntar a ele. Isto é igualmente uma impureza. Pronto. Então, tem alguns desenhos que tem algum tipo de romance de humanos com animal. Já entenderam? Mais um texto. Eu gosto de mostrar tudo no texto, entendeu, Márcio? Por isso que aí não Eu acho tem que está dúvida. certo. Eu acho que está certo. Eu não acho nada. O Alexandre não acha nada. Está aqui, Eu não né? penso nada. Vai para o texto. E outra coisa que eu falo, quem tiver alguma dúvida, estiver chateado com o que está sendo feito, fala com o dono, fala com o instrutor, resolve com ele. A gente Vamos só está lá. colocando a boca no trombone, né, Xande? Vamos embora. Efésios 4:25. Vamos embora. Efésios 4:25. Estou aqui. Isso. 25. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Aleluia. Então, a mentira, cara. Mentirinha, mentirona. Ah, tá tocando aqui. Atende. O que eu falo? Ah, fala que eu não tô. Qualquer tipo de coisa. Eu detesto Cuidado. isso. Eu detesto. Vamos nessa. Próximo, Apocalipse 21:8. Lá no finzão. Lá no fim. Apocalipse 21:8. Glória a Deus. 21:8. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Então, demos esses textos que já dá para você fazer uma pesquisa. Qual é a base que eu tenho para tirar isso da minha casa? Deuteronômio 7:26. Vamos lá. Essa é a base, Márcio. Mas como? Por que eu tiro isso aqui? Vamos ver por que você tira coisa que é abominável dentro da sua casa. 7:26. Pode ler todo o contexto depois em casa, o pessoal, com calma. Vai falar ali de alguns utensílios ali, de Acã e tal. Vamos lá. Sendo assim, não levarás coisa alguma que seja abominável ao Senhor para dentro de tua casa. Neste caso, tornar-te-ias anátema, amaldiçoado com ela. Considera-as, pois, como coisas imundas e detestáveis, pois elas estão separadas para a destruição como anátemas. Anátema ou amaldiçoado é a mesma coisa. Então, não mete coisa abominável na tua casa para que você não seja amaldiçoado junto com aquilo. Por isso que, então, eu me converto, jogo ídolos, jogo um monte de coisa. Você quebrou o disco do Kiss. É abominação, porque é um ponto ali do inimigo na tua casa, para ele poder atuar. É um ponto de contato. Tem uma pergunta interessante que uma pessoa acabou de fazer. Uhum. Deixa eu achar aqui, tem um monte de texto aqui. Tá falando de música clássica. Entendi. É só pegar o texto. Aqui, minha dúvida é com relação à música clássica. Elas são consideradas seculares? Primeira coisa, você tem que saber o autor, vida do autor. Exatamente. O que ele seguia. Por que ele seguia? Era para Deus, porque em Isaías 42:8 diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Uhum. Então, você tem que pesquisar. Gosta de música clássica? Então, pesquisa os autores, como era a vida, o que fazia, para que fazia, glorificava a Deus. Pôr tudo em xeque. Exato. Tudo tem que passar no crivo da palavra. Cuidado. Exatamente. Vai pela palavra. Cuidado com muito estudo, muita coisa que você ouve extra-bíblico. Não é a minha experiência, o que eu acho. Ah, não, mas não é bem assim. Vai para o texto. Exato. Teve dúvida? Pega o texto original. Se não tá, tem muita coisa que às vezes não está bem traduzido. Tem compositores, e isso eu sei porque eu estudei. Tem compositores clássicos que são divinos, que são realmente inspirados por Deus. Bach é um deles.
né? Brahms é outro, apesar que viveu uma vida muito errada em alguns aspectos, ele foi um homem temente a Deus. Agora, tem outros, cara, tem compositores, e tem um deles que foi inspirado pelo diabo para compor uma ópera inteira, para compor um concerto inteiro. Então é isso aí que você falou mesmo. Se você não conhece a fonte e a origem, outro dia eu gosto muito da Sarah Shiva. Sarah Shiva é tremenda, né? E ela fala umas coisas muito, muito fantásticas. Se você não conhece a fonte, ou o cara está sendo inspirado pelo diabo, ou ele está sendo inspirado por Deus. Não tem meio termo. Não tem. Não tem como sair dois tipos de água de uma mesma fonte. Não tem cinza. Não dá. E só terminando os textos, então. Filipenses 4:8. Esse aqui também era um texto que eu tinha colado do lado do meu rádio e das coisas que eu ia assistir. Esse é uma benção. Olha o que vai entrar no nosso pensamento. Olha que maravilha. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Fantástico. Olha aí. Acabou. Esse aqui divide tudo. Pega todos os DVD do seu filho, pega todos os joguinhos dele que ele tem, pega tudo que vocês têm ali de CD, pega seu celular e vê tudo quanto é música baixada, tudo quanto é seriado, série. Pega tudo. Afunila nesse texto. O que não passar, velho, tchau. E você vai ver como Deus vai te honrar. Porque aí você vai conseguir ter... Você vai ter essa linha direta de conexão e de sabedoria, de inteligência, que, como Colossenses 3:2 diz, pensai nas coisas lá do alto, não as daqui da terra. Então, o que eu tinha a princípio hoje, eu acho que a gente já caminhou bastante e já tem bastante pano aí para manga, para a turma. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho, Xande, que a parte 2 dessa live deveria ser de pergunta e resposta. Né? Eu acho, sabe por quê? Porque eu acho que as pessoas, elas têm muita dificuldade, às vezes, de discernir as coisas, sabe? E eu sei que você deu aqui, cara, um tesouro, contextualmente falando, da palavra, de como discernir. Mas eu acho, assim, que as pessoas precisam de respostas, as pessoas precisam desses esclarecimentos. Eu acho que uma parte 2 seria muito, muito especial. Mas aí, obviamente, depende da sua agenda, né, meu irmão? Não, a gente, para esse tipo de informativo, tudo, eu acho que a gente consegue estar alinhando, sim, para uma próxima, um convite. Eu não sei se o pessoal aí já também se inscreveu no canal, né? Que está junto o canal, Alexandre Canhone. Então, é isso que eu queria que você falasse um pouquinho do seu ministério. Sabe, os seus canais de Eu vou deixar as redes. YouTube, as redes. YouTube é Alexandre Canhone. Eu tenho até aqui, assim. Às vezes eu faço assim. Ah, que fantástico. Aí, ó. Olha lá, Facebook, Alexandre Canhone. Instagram, tá lá, Alexandre Canhone Oficial. YouTube. E para os louvores e adoração nas plataformas digitais, ó, Spotify e tudo. Alexandre Canhone. E, gente, vou falar... Quem puder ajudar a seguir. Porque assim, cara, o nosso tempo é full time desde 95 só para a obra do Senhor. E a gente não pode deixar de falar nessa live do seu ministério no Níger. Você tocou ainda há pouco. Gente, esse homem de Deus que um dia foi cativado pelo mundo para seguir a fama, para seguir a glória desse mundo, chegou lá a ser um artista que estava na televisão durante 4 anos e foi resgatado. E ele deixou a glória desse mundo para ir servir, talvez, no país mais pobre desse planeta, e a obra dele lá é uma coisa assim gloriosa. E vocês precisam conhecer o ministério dele, contribuir, cooperar, divulgar. Sabe, eu digo o seguinte: existem métodos de vocês
apoiarem um missionário, um ministério, sabe, o simples compartilhar de uma postagem, o simples menção ajuda muito, né? A não só espalhar o que você faz, mas sustento. Estou falando de grana, estou falando de injetar os recursos. Quando eu tive no Nepal, gente, $100, $100, que eu sei que o brasileiro vai pôr vezes 6, R$ 600 que seja, você sustentava um absurdo de infraestrutura. E às vezes uma pizza que a gente deixa de comer no nosso contexto vai ter um impacto tremendo. Eu queria que você fechasse isso antes da gente orar e falasse um pouquinho sobre o seu ministério lá. Eu vou pedir para minha esposa, não sei se ela pode pôr no chat lá, as redes, nossa, mozão, por favor. Ela já pôs. Inclusive, a gente está falando muito de substituição. Nós temos um canal infantil, Turma do Xande. É o Xandinho. Ah, meu Deus, o Xandinho! A Girafa e o Doguinho. Isso no YouTube? É no YouTube, ó. A Giovana vai pôr lá, a Turma do Xande. Então, é louvor, história bíblica, super bacana. Minha esposa está pondo lá. Tem a vovó Girafa, que interage com o Xandinho. Então, assim, é uma opção também. Tem louvores no canal Alexandre Canhone também nas plataformas digitais, Spotify, tudo. Tem CD também, os louvores infantis. Então, assim, tem bastante coisa bacana, tá? Pessoal, se puder entrar, seguir. Mas então, e lá tem também o site, para como você contribuir. Tem contas do Brasil, nós temos uma conta aí no Bank of America. Então, para quem quiser também ajudar, eu vou te mandar. Manda, cara, sim. Que seja $1, $2, $5. Eu quero colocar isso na descrição. Vamos, bora fazer. Quero sim. A Giovana já está pondo aí o do Bank of America. Obrigado, Giovana. Pode mandar a parte também, pode mandar para quem quiser estar ajudando. E é isso, gente. Falando do Ministério, a gente já está desde 2002. Hoje são cerca de quase 1.000 crianças que a gente dá alimento diariamente. Uau. Trabalho no presídio, na área de capelania, tudo, mas eu posso entrar um pouco mais nisso na próxima live. Fechado. Capelania no hospital, trabalho com cegos. À distância, você apadrinhar crianças, uma média de $30 por mês. 2 escolas de costura para as mulheres. Trabalho também com esporte, futebol, tudo a forma de evangelismo, para poder estar junto, para poder estar levando a palavra e os ensinos do Senhor. A gente tem um projeto na Índia também, há 11 anos, né? E uma parceria, a gente cuida lá de crianças, os Dalits, que são aquelas crianças da casta baixa que trabalham no lixo, muitas moram no lixo. E no Brasil, tive fome e me deste de comer. São 24 pontos de favela, que a gente também já forma, já funciona, né? Quando a gente ganha doações, cesta básica, ou roupa, ou brinquedos, a gente leva com o evangelismo para as comunidades. Então, para quem quiser ajudar, dá uma força, dá um print na tela. Tem no site www.agdniger.com. Então, nas redes, você entrando, já vai ter o site. Então, se inscreva, compartilhe. Nos canais tem muito falando sobre estudos, tem a parte lá dos estudos bíblicos, live da quarentena, que tem lá um monte de estudos, que foi o tempo que a gente ficou, né, na quarentena, tudo. Então é isso, eu espero que tenha, através da palavra do Senhor, tenha mostrado um pouco de quem somos, o que fazemos, o tanto que a gente preza para tentar levar com cuidado a palavra do Senhor, que o Espírito de Deus se revele a vocês, se revele às crianças. Uma dica para os pais: primeiro você seja ministrado com esses textos, depois você senta com seus filhos, depois que você já estiver cheio dessa revelação que o texto traz, você então passa para os seus filhos. Amém. Começa a substituir essas coisas. A
passa naqueles stores que tem aí, bíblicos. Meu, ela gosta de ler. Pega aqueles livros de bruxa, de fada, de não sei o quê. Passa antes, compra uns 2, 3. Já vai substituindo. Entendeu? Passa nesses lugares, vocês têm tantas coisas em inglês. E tem que tomar cuidado também, porque tem muita coisa que fala que é de Jesus, mas tem um monte de heresia. Uma loucura. Tem que dar uma olhada antes. Então, tem esse cuidado, tem esse zelo. E tenha certeza que o Espírito de Deus vai te dar o discernimento de como agir em cada casa, em cada família. Porque cada caso é um caso. Cada casa é um tipo de libertação. Cada lugar é uma forma. E que Deus abençoe a todos, né? Era isso que eu queria. Amém, agradecer também o bate-papo, né? Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo teu coração em compartilhar esses trechos tão fantásticos da Bíblia, que quando contextualizados, né, no ministério assim, parece que, uau, saltam aos nossos olhos e se tornam verdadeiros filtros, né, na nossa mente, para que a gente possa realmente instruir os jovens, os nossos filhos, enfim. Eu queria que você fechasse com uma oração, Xande. Uma oração de libertação, uma oração aí na vida dessas pessoas que estão aqui nessa live, nesse momento, e que Deus possa te revelar no espírito aí o que orar. Vamos orar junto. Eu quero que todo mundo agora esteja aí orando, espírito de oração, pedir a revelação do Senhor. Manda bala. Senhor, nós só temos que te agradecer. Agradecer Amém. Pela tua palavra, agradecer pelo teu sacrifício naquela cruz. Te agradecer porque o Senhor disse sim e veio cumprir em obediência até a morte de cruz. Nós pedimos aqui, Pai, humildemente, diante do teu altar, cubra-nos com o teu sangue, cubra-nos, Senhor, com a tua proteção, guarda os nossos familiares, a cada família aqui representada que está junto conosco aqui em unidade de fé, em unidade de espírito. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a revelação do texto para cada um, da maneira que o Senhor quer revelar a cada um dos teus. Amém. Pai, que pessoas que vão ver depois este bate-papo, o Senhor continue inundando do teu amor, da tua sabedoria. Amém. E da tua revelação. Papai, nós necessitamos disso. De sermos guiados pelo Senhor. Papai, ajuda-nos a limpar a nossa casa cada dia mais. Ajuda-nos a limpar o nosso coração através da tua palavra. Ajuda-nos a ser melhores pais, melhores esposos, melhores esposas, melhores educadores, melhores irmãos, melhores amigos, melhores filhos. Ajuda-nos a ser melhores discípulos do Senhor. Amém. Porque a tua palavra diz que o Senhor busca e procura discípulos, e não religiosos, mas discípulos que sigam e que sirvam o Senhor. Ajuda-nos a ter esse desejo de conhecer a tua palavra. Nós repreendemos no nome de Jesus toda a atuação do maligno em nossas casas. Amém. No nome santo de Jesus, papai, entra com providência. Entra com providência em cada casa. Elimina, papai, no nome de Jesus, usa cada um para eliminar coisas e pontos de contato do inimigo que vem trazido desconforto, desunião, discórdia, briga, raiva, falta de perdão, falta de sono, medo de dormir no escuro, urinar à noite de medo, de pavor, ter medo das coisas, mentiras, eliminar todas essas coisas, espíritos de enfermidade, espíritos malignos de roubo, de adjetivos daquelas que entram através de filmes, desenhos, séries, músicas. No nome de Jesus, Pai, nós aqui em concordância, o que está ligado na terra, ligado nos céus. Amém. Nós confirmamos aqui esta oração. No nome de Jesus, pela libertação dos bebês, das crianças, Amém. dos filhos, dos adultos, dos idosos, de todos, Pai. Amém, Senhor. Nós queremos a sabedoria que vem do alto, do Senhor. Amém. Repreendemos em nome de Jesus todo tipo de ensino
estudo errado, Amém. coisas que não edificam, todo bloqueio na mente. No Amém. nome de Jesus, sai e Em nome de prevaleça Jesus. o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. No Amém. nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. 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 Xande, enquanto eu orava aqui, Deus estava me mostrando algumas crianças, filhos dessas pessoas que estão nessa live de hoje, com sementes no coração, como brasas de fogo do inferno, fruto daquelas que elas foram contaminadas. E o Senhor me mostrava que, enquanto você orava, que um anjo do Senhor retirava essa brasa de fogo e depositava como uma pedra azul de paz no coração dessas crianças, e ali aquilo inundava os quartos. Então tem crianças aqui, filhos de pessoas que foram contaminadas, que estão com problema de dormir à noite, e Deus está libertando em nome de Jesus. Eu não sei quem são, mas eu sei que Deus vai trazer o conhecimento, e eu sei que Deus vai revelar uma nova história. Pai amado, em nome de Jesus, eu peço que os seus anjos guerreiros celestiais vá, Senhor, em cada uma dessas casas que estão aqui representadas nessa live. Eu peço, Senhor, que aqueles que vão assistir daqui um tempo, que, Senhor, os seus anjos ministradores sejam acionados a descer de encontro a essas vidas, a essas famílias, a essas crianças. E eu oro sobre as crianças, Senhor, em nome de Jesus, que eles sejam libertos, protegidos pelo Altíssimo. E eu oro, Senhor, pela geração que foi contaminada pelo lixo da década de 80, que todo sofrimento espiritual que foi semeado quando eles eram crianças lá atrás, eu peço, Senhor, libertação agora, Senhor, e em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor enviou esse anjo, esse servo do Senhor chamado Alexandre. Senhor, que o Senhor abençoe o ministério dele, de sua esposa, que o Senhor guarde-o, que o Senhor enche ele da tua unção, cada vez mais com palavra de autoridade, sabedoria, discernimento, para disseminar nesse mundo maligno que vive em jaz no maligno, mas disseminar, Senhor, a tua palavra que traz luz, entendimento e libertação. E nessa noite seja uma noite lembrada de libertação nos lares, nas crianças e naqueles que foram oprimidos lá atrás, nos shows da vida. E em nome de Jesus que eu mando embora todos esses demônios da vida dessas pessoas. Eu oro na autoridade do nome mais precioso que morreu na cruz do Calvário, sobre todo nome, ele é poderoso, e mando embora, em nome de Jesus, essa opressão maligna. Em nome de Jesus. Amém. 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 E amém, queridos. Inclusive, para testemunhos, né? Se tiver testemunhos também, eu acho que vai edificar a vida de muitos. É muito importante testemunhos até das próprias crianças. Olha, vi, percebi, porque vai edificar, né? Para a próxima live. Exatamente. E vou deixar um desafio. Vamos começar a mudar um pouco, redirecionar, por exemplo, né? Onde vocês estão aí em Orlando, onde eu sempre falo para os filhos, os pais, para vocês que estão aí na live, são aí da região, quero encorajar vocês a levarem os seus filhos no Holy Land. Cara, fechou, cara. Quebrou. Um desafio. Infelizmente, leve lá, porque quase ninguém vai. Infelizmente, todo mundo quer ir para outros lugares, mas ninguém vai. Infelizmente, esse parque não existe mais. Não. Quebrou na pandemia. Eu estive lá outro dia e tem uma placa fechado sem. Mas tem um parque novo que abriu no Kentucky, que eles recriaram a Arca de Noé em tamanho original. Já ouvi falar. E eles compraram a maquete de Jerusalém que existia aqui no Holy Land. Uau! Então tá lá agora o tabernáculo. Eu acho que tá o tabernáculo e tá a maquete de Jerusalém. E é uma viagem que eu vou fazer, ainda com a minha família, e vou fazer uma live, vou fazer os vídeos de lá. Mas realmente foi uma tristeza, viu? Foi uma tristeza.
Mas por que fechou? Porque não tinha público. Porque não tinha público. E Então, eu conheci uma pessoa que trabalhava lá, a competição com os parques aqui, cara, não dá. não. Eles tinham um museu da história da Bíblia, tá? Que eu conhecia quem fez aquilo lá, eu conheci o narrador principal daquilo lá, eu gravei a Bíblia aqui nos Estados Unidos, e foi assim, olha, um desfecho muito triste, infelizmente. Mas é Infelizmente. isso que eu estou te falando. Por quê? Porque eles estão infectados e no coração dessas pessoas, quando vai para aí, não pensa em outra coisa. Eles... Deu É para a entender? magia, é a magia, é a magia. Mas então, tudo bem. Perdão, eu não sabia. Não, mas Fiquei você um falou pouco triste, certíssimo. lamento, Você né? falou Mas certíssimo. Mas, é ó, o que tem a está, minha maquete. infelizmente, no coração do povo mais, né? Mas tem a minha maquete de Jerusalém que eu estou construindo aos pouquinhos. Beleza, aí sim. Então, Chati, muito valeu. obrigado. Muito obrigado. Eu vou salvar essa live para que a gente possa ter aí, né, Amém. outras pessoas vendo. Quem quiser, escreve as perguntas, né, que eu vou estar conseguindo responder na medida do possível. E a gente vai, em nome de Jesus, marcar uma outra live para a gente poder fazer só as perguntas, né? Beleza, aí eu falo um pouquinho. A gente daí entra, sempre vai ter pergunta, a gente vai acabar entrando, abordando. E Deus abençoe, então. Um Amém. abraço. Thank you so much. God bless you. You are very welcome, and I'm waiting here in Orlando. Thank you. Deus Com abençoe, Deus. obrigado a todos que estiveram aqui, hein? Valeu. Valeu, gente.